Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje, vamos continuar com o nosso tema aqui de caldeiraria, praticamente fechar o nosso tema, temos só mais essa semana de caldeiraria, depois a gente já pode partir para outros temas. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a classificação de como a gente representa esses elementos de caldeiraria no desenho. Então, bem-vindos aí à aula. Gostaria que todos vocês participassem. Se não participarem, eu vou perguntar para alguém aí aleatoriamente, para que converse comigo. E primeira coisa que eu quero falar com vocês. Quem aí consegue me falar o que acha que é uma tubulação industrial? Qual que é a definição de uma tubulação industrial? Seria um meio de condução de algum fluido, gás, algum material. Sim, seria a definição básica dela, isso aí. A gente tem que sair com um fluido de algum local e levar até outro. Então, esse meio termo, essa interligação vai ser feita através de tubulação industrial. É claro que na tubulação industrial nós podemos ter alguns acessórios, algumas coisas ali no meio. Alguém consegue falar algum desses acessórios que pode ser importante para a gente? Coisas que você vê assim, se te perguntar de tubulação industrial, talvez venha alguma imagem na sua cabeça. Qual acessório que você acha que pode ser colocado? Uma válvula, talvez, não sei. Alguma válvula, sim. Outros tipos. Nesse mesmo ramo, qual outro tipo você poderia falar? Eu não consigo lembrar os nomes. Um registro, né? Sensores também, purgadores, outros acessórios como joelhos, também visores. Temos muitas opções aí de coisas que a gente vai utilizar em qualquer projeto de tubulação industrial. Mas uma válvula está inclusa aí nos registros também. Então, essa aqui é a definição inicial do que vai ser a nossa tubulação. A gente chama de tubulação, é um conjunto de tubos, conexões, válvulas, flanges e qualquer acessório que seja interligado com a finalidade de transportar fluidos. Pode ser líquidos, gases ou vapores de algum ponto para outro. Essa aqui é a nossa definição básica e simples. Essa é a função de tubulação industrial. Não é interessante para a gente ter tubulação industrial. O ideal seria que nem precisasse, porque a cada método de tubulação industrial que você adiciona, cada acessório que você adiciona, você vai adicionar também uma perda de carga, uma perda de pressão no seu sistema que você vai ter que compensar através de um equipamento mais robusto para isso. Beleza. Aqui eu vou falar sobre a produção. Como que a gente faz isso? Muitas das conexões ou de tubos a gente pode produzir através de um caldeireiro. Então, vimos aqui na disciplina alguns exemplos de alguns elementos que a gente utiliza na caldeiraria e isso pode ser amplamente difundido aí para a produção. Só que quando a gente tem uma tubulação de menor porte, quando a nossa indústria é pequena, tem um sistema menor, não precisamos de algo tão robusto, tão grande, a gente vai precisar então de coisas menores. E para isso a gente pode utilizar conexões que tenham fabricação em série, fabricação seriada, aquela que você compra através de um catálogo. Você tem quais são as especificações que o seu projeto vai precisar,
E, a partir disso, você vai lá consultar as normas e ver se está de acordo com o que você quer. Aí você faz o pedido no fornecedor, ele te entrega. E, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma montagem industrial de indústrias que trabalham com gases ou líquidos, a gente precisa utilizar algumas conexões que são muito específicas para cada um desses tipos de fluidos e para cada tipo de pressão de trabalho. Isso é só por um motivo. A gente não quer utilizar a famosa gambiarra, a gente não quer fazer adaptações que são perigosas, que possam ser desnecessárias para o nosso sistema e que não sejam seguras, porque a gente trabalha com materiais com fluidos que podem ser perigosos. Agora eu vou falar cada nome aí, vocês falem comigo. O Igor Araújo, você está aí? Igor, me dá algum exemplo de gases ou de líquidos que possam ser danosos à saúde e que a gente tem que ter um cuidado especial na tubulação industrial. Vapor também, mas vapor não é tóxico. Pode te machucar de alguma forma. Explosão, sim. Se você tiver um vazamento de vapor, pode queimar alguém também. É algo válido, mas não é tóxico. E se fosse algo tóxico, você conseguiria pensar em algo? Beleza, eu vou dar um melhor exemplo aqui da indústria para vocês, que é tubulação de amônia, NH3. Essa tubulação de amônia é utilizada em resfriamento, em processos de resfriamento na indústria. Amplamente utilizado. E para vocês terem uma ideia, uma concentração de 0,2% no ar já é o suficiente para te levar para o hospital e praticamente te matar. Então, se tiver qualquer vazamento de amônia, você vai ter um grande problema. Por isso que a gente tem que sempre utilizar as tubulações mais corretas possíveis. Um outro exemplo, e para... Agora eu vou perguntar a outra pessoa. Matheus, deixa eu ver qual é o nome. Matheus Zulin. Você está por aí? Se tiver um microfone, por favor, desbloqueie. Sem microfone também? Então, me dá um exemplo de gás que possa ser perigoso, só que no quesito de perigo contra explosão e inflamação. Tem algum exemplo? Hidrogênio, mas qual indústria que trabalha puramente com hidrogênio? Você conhece alguma? Porque eu falo assim, eu não conheço uma que trabalhe puramente com hidrogênio. Mas tem outros exemplos mais fáceis, gente. Quem tem aí um exemplo de gás inflamável amplamente utilizado que nós temos que ter cuidado? Gás natural, talvez? Gás natural, gás natural, gás liquefeito de petróleo também. Então, são exemplos que a gente tem no nosso cotidiano. Quando se faz uma instalação de gás natural em algum edifício, alguma residência, isso tem que passar na mão de um engenheiro mecânico para fazer um teste de estanqueidade. Um teste de estanqueidade, ele vai medir se o seu sistema está tendo algum vazamento, está tendo alguma queda de pressão, e se tiver, ele não passa. Então, é algo que é realmente importante, o projeto disso. Metano também. Metano é um gás que a gente consegue canalizar, por exemplo, em biodigestores. Quando a gente trabalha ali com matéria orgânica em decomposição,
soltam alguns gases, esses gases aí a gente pode reaproveitar em alguns geradores, e o metano é um desses gases que a gente pode fazer esse aproveitamento. Ô, Vinícius, Pode falar. carro que tem GNV, ele utiliza gás natural? Ou é algum outro tipo de gás? É, gás natural. É gás natural mesmo, né? Uhum. Então quer dizer que é perigoso andar com aqueles É, botijão lá atrás do carro. sim, é bem perigoso, porque o gás, o combustível na forma de gás, ele é mais inflamável do que o combustível na forma de líquido. Então, se você apresentar um rompimento ali e tiver o calor necessário, você vai causar uma explosão bem feia, porque você também fica sobre altas pressões dentro desses reservatórios, né? Você tem que armazenar uma grande quantidade de gás num reservatório pequenininho, então a pressão sempre fica bem grande. Não, É eu tava perigoso. vendo uma reportagem, o cara, tipo assim, era meio que para fazer uma propaganda sobre o GNV, a nova geração de GNV, o cara ia tentar adaptar o GNV numa Ferrari V12, aqui no Brasil, é uma berlineta. Aí Meu ia Deus. ser como uma propaganda de tipo assim, você pode usar o GNV em qualquer carro. É sério, pode pesquisar no YouTube aí que tem. A empresa chama, acho que GNV 2001, um trem assim. Beleza, então. Tem Que doido pra, desperdício fazer isso com a Ferrari. tem doido pra tudo, mano. Eu fiquei de cara também. Não, mas tem vantagens também. O GNV é mais econômico. Não sei se agora, né, com tanto reajuste, né, mas é bem econômico, porque o poder calorífico do GNV é bem maior do que o da gasolina. Mas imagina, um V12 a GNV. A bomba relógio, então. Olha, nossa, eu não imagino a quantidade de gás que tem que ter num cilindro desse para fornecer para um carro desse. Então, é uma bomba, é literalmente uma bomba ambulante. É tipo uma areia. Vizinho que faz uso do gás metano? Nossa, depois você explica isso aí, o que é esse processo É, que ele é, faz? é por causa que, tipo assim, ele tem. Lá ele tira leite. Aí ele, tipo, fez um reservatório que cai as fezes das vacas. Ele colocou, tipo, uma tampa por cima. Aí, tipo, ele colocou água e deixa fermentando. Aí, Uhum. tipo, de um lado sai a água e pra cima sai o gás. Aí ele colocou como se fosse uma caixa d'água por cima para tipo assim, para manter o gás preso e tipo assim, conforme o volume do gás aumenta, a caixa d'água sobe um pouco para cima e ele consegue ter noção do nível que tem lá dentro. Ele estava começando a fazer até um motor a gás para ele tipo poder utilizar do próprio gás que ele estava produzindo para tipo assim, tocar ordenha, essas coisas assim na fazenda. Seria interessante, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois de ver os biodigestores, acontece que em escala industrial, o que que eles fazem? Eles colocam lá material em decomposição, eles cobrem esse negócio lá com é como se fosse uma lona de vinil lá, uns reservatórios bem grandes. Aí o gás vai sendo formado ali dentro. Depois disso, você consegue bombear o gás que está ali para cilindros, né, de alta pressão, para você conseguir, então, utilizar geradores. E aqui em Patos já tem isso. Em Patos já tem alguns locais que fazem isso aí. Inclusive, estavam construindo algo nesse estilo, a última vez que eu passei ali na Patense. Foi mais para o fim do ano passado. Eu não sei se continuaram, mas ou se acabaram. Beleza. Isso aqui é um exemplo de tubulação industrial, que é uma fábrica, uma indústria de alguma coisa. Nós precisamos de tubulação industrial para diversas razões, para condução de vapor, condução de líquidos, condução de particulados, se for um sistema de ventilação industrial.
Então, isso aqui pode ser para diversos motivos. Temos aqui as conexões que são feitas, cada uma de acordo com o que é necessário. Sensores, purgadores, temos conexões aqui em T, conexões flangeadas, conexões, no caso de cotovelos. Então, tem um monte de exemplos aqui nessa imagem para que a gente possa dar uma olhada. Beleza, agora a gente vai ver aqui, esses tipos aqui que estão aqui do lado, são alguns tipos padronizados de conexões que são muito comuns para a gente no nosso dia a dia. Então, vocês provavelmente, algum dia, se forem trabalhar realmente com engenharia mecânica, vocês vão precisar fazer alguma lista de compra, de alguma coisa nesse estilo aqui. Então, eles são amplamente utilizados. Esse aqui é o nosso cotovelo 90 graus. Então, quer dizer que você vem de um eixo que não está paralelo e vai para um eixo perpendicular. Beleza, então 90 graus. Tem de 45 graus também. Tem o cotovelo macho e fêmea de 90 graus. Quer dizer que por dentro aqui você tem uma rosca do tipo fêmea, que fica aqui por dentro, e por fora aqui você tem a rosca do tipo macho, dependendo da sua aplicação. Tem a curva tem aqui a fêmea dos dois lados. Você tem a luva serve para você conectar dois pontos que tenham dois machos. Então, se você quiser conectar esse cotovelo, um macho com macho, então você utiliza dessa luva para você fazer um intermediário entre eles. Então, a luva com redução é a mesma coisa da luva, só que a gente faz uma redução do diâmetro. Isso aqui vai afetar nossa pressão e velocidade. Nós temos uma conexão em T, também bastante utilizado. Uma conexão em T com redução, quando você tem uma passagem de um diâmetro e depois, nessa conexão, você vai ter um diâmetro reduzido ou aumentado. Tem aqui essa união de assento de bronze, tem também união cotovelo e assento de bronze. Tudo isso aqui, geralmente, quando você utiliza do bronze, é que você quer trabalhar com uma pressão um pouquinho maior. Beleza. Esses componentes industriais aqui, eles são disponíveis tanto para baixa pressão quanto para alta pressão. Isso vai ser de acordo com a especificação que a gente vai comprar. Vai ter lá na loja que você for comprar o de alta pressão, o de baixa pressão. E se por um acaso seu projeto for mais específico ainda, aí você tem que encontrar as normas específicas para encontrar isso. Beleza. Aqui está falando que tem algumas conexões que vão ter um formato e um material que seja semelhante aos modelos mais comuns. Só que eles vão ter que atender aplicações de pressão maiores. É esse caso que eu falei para vocês. Se o seu caso for muito específico, a gente tem que seguir fabricação que atenda a algumas normas específicas. Então, dependendo do caso que a gente está trabalhando, não adianta só a gente for lá e pegar assim, isso aqui é o de alta pressão, isso vai dar certo. Porque cada norma regulamentadora fala alguma coisa para a gente. Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas de representação da nossa tubulação industrial. A primeira delas é a forma de fluxograma. A forma de fluxograma é sem escala, então eu desenho simplesmente esquemático isso aqui, tem uma finalidade de mostrar o fluxo dos nossos fluidos através de todos os acessórios, toda a tubulação, todos os reatores, vasos, bombas, qualquer coisa que tiver dentro do seu sistema industrial, para mostrar o funcionamento daquele sistema. Então, é o seguinte, se por um acaso eu tivesse lá um sistema de bombeamento de água do rio, eu ia mostrar o seguinte, ele pega aqui na fonte do rio, tem uma bomba que bombeia isso até chegar na minha caixa d'água. Da minha caixa d'água vai para o meu encanamento. Então, esse seria o meu desenho esquemático. Aqui dá para a gente ver. Isso aqui são as linhas de tubulação. Isso aqui são registros, são válvulas. Aqui mostra para a gente qual que é a tubulação em si que está sendo utilizada. Se, por um acaso, tem aqui esse 4 polegadas, é o diâmetro nominal. Isso aqui é o 3 polegadas, o diâmetro. Tem bombas também.
e tem a especificação de cada uma delas. Então, isso aqui é um fluxograma, é o mais simples. A gente começa, geralmente, nosso sistema, nosso projeto, através disso aqui. A gente quer entender como é que ele vai funcionar, depois a gente dimensiona. Temos também um fluxograma de detalhamento. Nesse fluxograma de detalhamento, nós temos aqui todas as linhas, todos os equipamentos, e com esses equipamentos nós temos a descrição de cada um deles. A gente sabe aqui qual que é o diâmetro do tubo, qual que é a especificação, nós sabemos a especificação de cada bomba, nós sabemos a especificação de cada reservatório, de cada válvula, tá tudo isso aqui mostrado para a gente. Então, isso aqui é um fluxograma de detalhamento. A gente faz isso numa planta geralmente 2D, detalhamos o máximo possível para a gente fazer essa produção. Isso aqui parece complicado, e realmente, não estou mentindo, não, é complicado. Para trabalhar com isso aqui, realmente você precisa de um pouquinho mais de experiência no trabalho. Tenho aqui uma especificação do que é a representação de planta baixa. Essa de planta baixa é como se a gente estivesse vendo a nossa tubulação da vista superior. Ela vai ter as simbologias e alguns detalhes das nossas ligações. Por exemplo, tem simbologia de elevação, tem simbologia de conexão flangeada, conexão soldada. Então, todos esses tipos de conexão a gente consegue ter essa noção a partir da planta superior. Então, quer dizer que a gente não precisa de duas vistas para a gente representar. Com uma vista, com os símbolos certos, a gente consegue representar qualquer tipo de elevação ou outra coisa nesse estilo. Por exemplo, na elevação, é esse símbolo aqui. A gente vai ser uma representação de uma tubulação vista de perfil, com a finalidade de mostrar os detalhes dos tubos e outros acessórios, só que na posição vertical. Então, quando a gente está num certo nível, utilizamos desse símbolo aqui para falar que tem uma elevação, eu estou saindo nesse nível, estou indo para um nível superior ou indo para um nível inferior, dependendo do símbolo. Aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo para vocês como que a gente representa isso tudo. Agora tem a perspectiva isométrica. Na que vocês aprenderam, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Nós temos uma visão 3D da grandeza do nosso sistema e de todos os detalhes, quais são as ligações. Então aqui eu não preciso representar com símbolos as minhas elevações, porque já que é um elemento 3D, eu consigo ter uma perspectiva isométrica, eu vou ver a elevação de forma mais simples, mais fácil. Repetir a palavra aqui. Beleza. Outra coisa, eu faço ele em escala, pode ser menor, não precisa ser do tamanho, né? A gente reduz alguma coisa simplesmente para mostrar como que vai funcionar o nosso sistema. Como que a gente representa as linhas de tubos? Tem duas formas. Se o nosso tubo tiver um diâmetro menor do que 12 polegadas, a gente representa ele com esse traço único. Então, esse é o traço de menor que 12. Se for maior do que 12, a gente representa por dois traços paralelos. Então, parece muito mais um tubo, esse que seja maior. Isso aqui é para a gente ter noção do que é grande e do que não é tão grande. Sendo que 12 polegadas já é algo bem grande. Beleza. Esses símbolos aqui são símbolos de elevação. Então, eu tenho um símbolo tanto para a esquerda quanto para a direita. Representa a seção de um tubo ou conexão nessa posição vertical. A parte que é interrompida aqui da nossa representação
vai estar girada sempre para o trecho com a maior elevação do sistema. Então, aqui, olha aqui, essa representação aqui para vocês. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui para representar para vocês certinho. Então, beleza. Deixa eu... aqui para eu ver. Aqui, onde que é a minha sessão interrompida? É essa sessão aqui, ó, tá faltando um pedaço. Quer dizer que essa sessão aqui que está em contato com a sessão interrompida é a sessão que tem a maior elevação. Se a gente estivesse pegando a vista lateral, a gente ia ver que ela ia estar mais para cima. Se fosse o contrário, seria o contrário. Seria isso aqui. Se caso a nossa elevação fosse para cá, ia ter um interrompimento aqui nesse ponto. Bem útil. Nosso exercício que eu vou pedir para vocês fazerem vai ser baseado nisso. Também, interpretação desses pontos aqui e desenhá-la no SolidWorks também. Esse símbolo aqui, ele representa a seção de um tubo que seja encoberto por outro. É uma derivação em T. Quando eu tenho esse símbolo, então quer dizer que eu tenho um T. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, dependendo do que a gente está analisando, de como que vai ser o nosso símbolo. Quer dizer, esse caso aqui, ó, é uma derivação para baixo. Já esse caso aqui já é bem diferente, né? Esse parece o símbolo do Yin Yang. É uma derivação para cima. Essa é a diferença entre um e outro. Tenho esse símbolo aqui, que vai representar uma seção de tubo de conexão inclinada. Quer dizer, quando eu não tenho uma conexão de 90 graus, que era aquele que a gente já tinha acostumado, a gente vai utilizar essa aqui inclinada. A inclinada, ao invés de ser 90 graus, pode ser numa angulação diferente, para fazer a mesma coisa. Significa a mesma coisa lá no outro caso. Onde que está interrompido? Desse lado. Então, quer dizer que é esse lado aqui que está mais elevado. Aqui é a mesma coisa. Que está interrompido, quer dizer que é aqui que vai estar mais elevado. Temos aqui algumas representações também. Vocês, eu acho que vocês tinham me falado, mas confirmem aí, vocês não viram nada sobre representação de símbolo de solda, não, né? Em desenho técnico. Nem de acabamento, nem de nada disso. Não. Falei. Oi? Não? Não viram nada. Não vimos nada. Tá bom, né? Tem que tirar um tempo para mostrar isso para vocês depois. Beleza. Então aqui a gente tem algumas representações. Solda de topo. Quando a gente tem, por exemplo, algumas conexões que a gente tem que fazer uma solda. Pode ser... Isso aqui é uma representação bem grosseira, gente, de duas tubulações. Solda de topo. Então, a gente unir. Solda de encaixe, caso a gente tenha um encaixe. Rosqueado é quando a gente vai conectar os nossos elementos em forma de rosca. Flangeado, a gente vai fazer um exemplo desse aqui hoje, que a gente utiliza de uma flange nesse tubo, que é uma parte aqui que fica externa, que a gente pode ligar através de parafusos, que é o mais comum.
ponta e bolsa, isso aqui não é tão comum. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Esse aqui é um tubo, tem uma solda, união que é soldada, uma porca, uma luva, outra solda. Aqui é a união de flange. Essa aqui é a união de ponta e bolsa, que geralmente utiliza na construção civil ali de construções hidrossanitárias. Se vocês derem uma olhada naqueles tubos de esgoto, tubo de transporte de água, eles são basicamente assim. Eu trabalho numa empresa que usa muito, tanto flangeada como ponta e bolsa. Qual empresa que você trabalha? Eu trabalho na Sampresa, ela é de saneamento. Faz Legal. saneamento desses equipamentos. Uhum. Ô Vinícius, esse ponta e bolsa é como se fosse um tubo só que é flangeado? Como que funciona? Funciona mais assim, ó, aqui, ó, nessa foto aqui. É como se a gente abrisse uma parte da nossa boca, aumentasse o diâmetro para outra parte do nosso tubo encaixar ali dentro. Ah, não, entendi. Aqui, ó, nessa fotinha aqui. Eu falei que ela não é utilizada, é para a indústria mecânica, gente. Para a indústria civil é amplamente utilizada. Aqui eu tenho algumas representações típicas para a gente, que de tubulação, sabemos aqui o que é a linha simples, o que é a linha dupla. Aqui nós temos tubulação com aquecimento a vapor. Se for linha simples ou linha dupla, tem essa diferença aqui para a gente representar. Se for tubulação externa, é assim. Se for interna, é assim. Se tiver camisa, tem essas diferenças. Se tiver resistência elétrica aquecendo, temos esse símbolo. Por indução, é esse aqui. Se tiver isolamento, nós utilizamos esse elemento aqui. Bastante utilizado também. Tem muita tubulação que a gente tem que usar do isolamento. Isolamento é para a gente não perder a carga térmica do lado de dentro para o lado de fora, para não queimar ninguém. E também para ser econômico. Quanto mais carga térmica você perde no seu processo, geralmente pior vai ser para você. Temos aqui como que se faz uma tubulação interrompida, tanto a dupla quanto a simples, os tipos de solda que a gente pode representar. Tubo flexível, é assim, parece uma escaminha de peixe. Aqui outras representações, que é um exemplo para a gente. Como que é a representação em planta, a representação lateral e a representação frontal disso, dependendo do que você vai trabalhar. Se for em planta, isso aqui é uma conexão flangeada. Isso aqui pode ser aquela simples ou aquela de linha dupla. Se tiver solda, aqui você vê que tem uma diferença. Se for rosqueada, também outra diferença. Agora, se a gente estiver olhando a planta lateral disso, como que a gente representa uma conexão flangeada? É através disso aqui, ó. Lembrando que tem que colocar qualquer raio. Se for soldada também, se for rosqueada, de outra forma. Beleza. Se for dupla, é esses tipos aqui. E agora, a vista frontal. Na vista frontal, então é nesses estilos aqui que a gente utiliza. O que é mais comum? É muito comum a gente utilizar dessa linha aqui, da nossa planta, e dessa lateral. Costuma ser o mais comum. A frontal é um pouquinho menos comum. Tem aqui a curva de Gomos. Vocês lembram como é que a gente faz? Curva de Gomos. Através
do nosso ângulo, né? Se o ângulo for diferente de 90 graus, a gente tem que representar o número de gomos também. Então, sempre coloquem o número de gomos para saber qual que é a representação. E se não tiver o ângulo escrito, quer dizer que é 90 graus. Se for outro ângulo, você tem que escrever, por exemplo, qual que é o ângulo. Então, 45 graus. Beleza, aqui eu tenho representação de outras coisas, por exemplo, de curvas ou joelhos, tanto a representação em planta quanto a lateral. Vocês vejam aqui que tem curva ou joelho de 45 e de 90 sendo representados. Cada um aqui se aplica de acordo com o tipo de conexão, que a gente já viu, de solda, flange, rosqueada, ponta e bolsa. Então, temos muitas tabelas para isso. Válvulas aqui também. Como que a gente representa algumas válvulas na planta lateral e frontal. Se for uma válvula de agulha, válvula angular, válvula de bloqueio, ou válvula de gaveta, tudo isso aqui a gente tem a representação certa para utilizar nos nossos projetos. Tem os T's também, aqui. T de 45 graus. Depois vocês passem aqui com um pouquinho mais de calma. Sempre cai na AVIN isso, eu juro para vocês. E o que cai na AVIN é tirado desse material aí, sem tirar nem pôr. Nem fui eu que fiz a AVIN, mas a pessoa utilizou essas imagens aí, até essas mesmas imagens que eu utilizo. Matéria que sempre cai, certeza. Temos aqui representações de tampas, de uniões, de derivações. Isso aqui bastante utilizado no projeto de tubulação. Então, isso aqui é a nossa tabela de referências. A gente lê o projeto, vem aqui e vê, o que isso significa? Aí, com isso, você interpreta o que está sendo escrito ali. Que tem também uma forma de representar o meu sistema através de um fluxograma de diagrama esquemático. Isso aqui vai ser o mais simples de todos. Ele vai mostrar para a gente simplesmente o nosso fluxo através de linhas e operações. Quer dizer, eu vou falar o seguinte. Olha aqui, ó. O meu vapor chega quente nesse ponto, vai ter um solvente aqui. Através disso, vai sair um vapor que não esteja tão aquecido, junto com o solvente, vai para o pré-aquecedor. Depois, ele vai chegar no resfriador. No resfriador, ele vai sair frio para purificar a minha água e o meu solvente. Quer dizer, eu estou simplesmente no estágio inicial, eu quero entender o meu problema, eu quero saber o que eu tenho aqui no meu sistema. Eu tenho separador, pré-aquecedor, solvente, separadores, resfriadores, e eu quero saber o que está fluindo. Se é vapor, se é água, se é solvente, se é sedimento. Então, eu quero saber isso tudo. Através disso, a gente utiliza desse diagrama esquemático. São linhas simples para nos representar através de círculos, retângulos e linhas o nosso sistema. Esse diagrama esquemático é geralmente utilizado no estágio inicial, quando a gente quer começar um projeto. Serve de referência para a nossa elaboração. E assim também para todo mundo do projeto entender o que está acontecendo ali. Ó. Olha, nosso projeto é o seguinte. Então, para ele, a gente faz esse diagrama esquemático e todo mundo vai entender o processo. Para aí, sim, a gente partir para a parte de dimensionamento. Beleza, tem esse fluxograma de processo, que normalmente é feito um fluxograma para cada unidade do processo ali que você vai ter na sua empresa. Para sistemas mais complexos, se o desenho tiver muito difícil o entendimento, o nosso fluxograma vai poder ser subdividido em algumas partes. Então, a gente pega várias partes e esses vão ser os nossos fluxogramas de processo. Se o nosso programa é muito grande, a gente vai resolvendo ele de pouco em pouco.
Beleza, quais são as informações que a gente costuma colocar no fluxograma de processo? A principal linha de processo com indicação. Qual que é o sentido do fluido? Qual que é o fluido que está circulando? Qual que é a vazão? Qual que é a temperatura, pressão, outros dados importantes ali para a segurança do projeto? Todos os equipamentos que estão envolvidos aí nesse nosso fluxograma, a gente representa sempre de uma forma esquemática. A gente não precisa desenhar ele sem partes que sejam não essenciais. Então, a gente elimina todas as partes não essenciais e utiliza só esse diagrama esquemático aqui para a gente representar dessa forma. Nós temos também que fazer a identificação dos equipamentos com as principais características de operação, então tem que falar qual que é a pressão máxima, vazão, capacidade, temperatura de trabalho, tudo isso. Quais são as válvulas e todos os acessórios que são essenciais. E as indicações de temperatura e todas essas variáveis que eu mostrei para vocês, elas podem ter em cada linha ou em um quadro na parte inferior. Se a gente colocar um quadrinho lá falando as equivalências, a tubulação 1, qual que é a temperatura, qual que é a vazão, qual que é a pressão de trabalho. Então, a gente pode fazer essa tabelinha para a gente trabalhar com isso também. Nesse fluxograma de detalhamento agora, ou chamado de fluxograma mecânico, a gente pega o diagrama de processo, fluxograma de processo, e a gente quer mostrar todas as linhas com o detalhamento dos instrumentos que vão ser utilizados para controlar. Então, todos os controladores aqui, a gente coloca nesse ponto. Todas as válvulas, bombas, reguladores, tudo isso aqui a gente vai ter mostrado no nosso fluxograma, assim como sensores, que sejam importantes. Então, o que vai ser importante para a gente colocar dentro de um fluxograma de detalhamento? Inicialmente, vai ser todos os equipamentos com informações relevantes para o seu projeto. Pode ser nome, código, tamanho, capacidade, dependendo do que você for utilizar. Beleza. Então, tem que ter indicação de diâmetro, a denominação da linha, do que ela é, qual que é o fluido, o sentido, o material. Também isso é importante. Todas as derivações das suas conexões que são adjacentes. Então, que não vai estar mostrando ali, mas só que você tem que indicar que vai ter alguma coisa. Algum equipamento paralelo que não esteja dentro do seu sistema, mas só que ele vai ser incluído ali em alguma linha de ligação. Purgadores também. Purgadores servem para a gente separar líquido de vapor. Muito utilizado em indústria. Ou válvula de processo, válvula com atuação, sensores, tubulação, tudo isso a gente tem que colocar. Pressão de abertura de válvula, isolamento térmico. Então, esse é o diagrama mais detalhado que nós temos, por isso que ele fala que é um fluxograma de detalhamento. Aqui algumas observações. A classe da pressão de flanges dos equipamentos vai ser mostrada só se tiver uma diferença da especificação da tubulação. Quer dizer, se eu precisar que uma flange tenha uma resistência a uma pressão maior, eu só vou indicar isso se ela realmente necessitar de uma resistência maior. Se for a mesma da tubulação, você não precisa colocar. Respiro e dreno no nosso processo não aparecem, porque eles são definidos no desenho de detalhamento da tubulação. Então, se você precisar de algum respiro ali, algum dreno para tirar líquido, algum fluido, você não vai colocar isso nesse diagrama. Beleza. Temos aqui mais convenções gráficas para instrumentação, no caso. Isso aqui, sensoriamento e instrumentação. Isso aqui é um processo, isso aqui é um sinal pneumático, isso aqui é um sinal elétrico, isso aqui é um tubo capilar.
Tem aqui os instrumentos. Aqui, ó, instrumento que tem uma única função. É esse, ele faz só uma coisa. Por exemplo, mede só temperatura. Ou mede só pressão. Função múltipla. Então, ele faz mais de uma coisa. Então, um elemento que seja um transmissor ou um transdutor. É esse aqui. Beleza. Então, temos as válvulas. Válvulas com atuador pneumático, válvula com atuador elétrico, com atuador hidráulico, a manual, a de diafragma. Então, temos todos esses tipos. Medidores aqui, ó, de vazão. Quando a gente quer medir a vazão, tem alguns tipos de medidores. Por exemplo, tem a placa de orifício, medidor de Venturi, tubo de Pitot. Aqui é Pitot, não Potot. Não sei quem escreveu isso, não. Tem outros elementos de vazão aqui, ó, medidor de linha, totalizador, registro. Então, tem um monte de tipo. Ou de temperatura também. Vocês viram que quando a gente voltou, ali, deixa eu voltar. Nessa aqui tem um monte de medidores, tem um monte de sensores aqui dentro. Esses símbolos aqui mostram isso. Temos aqui também medidores de nível. Nível de água, nível de fluido. Tudo isso a gente utiliza. Instrumento de pressão também, medir pressão. E esse aqui alguns diversos, por exemplo, condutibilidade, velocidade, densidade, então diversos tipos. Esse aqui é o principal de tubulação industrial. É bastante coisa, a maioria é tabela. A gente, sempre, quando a gente quer interpretar um sistema desse, nós queremos ter uma tabelinha dessa do lado, para a gente sempre identificar o que é que está sendo dito ali. Beleza, ó, se vocês quiserem pegar esse material, a não ser daqui dos meus slides, né? Eu peguei lá desse blog, que realmente está bem didático e simples. Tem mais coisa lá sendo dita, se você quiser dar uma olhada. E se você for trabalhar com isso, realmente dê uma olhada. Terminamos a parte teórica, agora a gente vai para a nossa parte prática. E eu lembro que eu tinha pedido a Juma para arrumar um mouse para desenhar comigo nessa aula. Vamos lá. Nossa aula sempre vai ser bem pouco teórica, bem prática. Hoje aqui eu acho que foi uma das aulas teóricas maiores que a gente vai ter. Eu acho que isso é um sinal. Vamos lá. Vou abrir aqui meu Solid. Abram aí. Aqui eu compartilhei errado. Agora sim. Vamos lá, gente. Inicialmente eu vou fazer com vocês aqui uma conexão flangeada em 90 graus. Depois a gente faz outras. Vou fazer exatamente isso aqui que está sendo mostrado. Depois a gente vai montar elas. Então, comecei uma peça aqui. Vou vir aqui na minha aba de esboço para começar um esboço em algum plano. Então, no caso, eu vou vir aqui no plano superior e vou abrir um esboço, um sketch. Então, abriu aqui o meu plano, vou desenhar um círculo aqui no centro de algum valor que me seja interessante. No caso aqui eu vou colocar um raio de... Pode ser um raio de 50. Ô, Vinícius, Sim. eu cliquei em plano superior
aqui ele não apareceu as coordenadas assim, para mim poder puxar desde o centro. O que eu posso fazer? Ixi. Acho que é alguma opção de marcar a origem aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha. Mas é algo que é alguma coisa nesse estilo aqui. Ô, Gustavo, você clicou lá para ser esboço lá? Porque se não tiver acionado, aí ele aparece só uma risca. Não, estava em esboço. Eu vou tentar fechar e iniciar de novo. Eu tenho quase certeza que é alguma dessas opções aqui de mostrar qual que é o sistema de referência, mas só que até eu encontrar vai demorar um pouquinho. Não, pode continuar. Aconteceu agora, porque nos outros desenhos que eu fiz não tinha acontecido isso. Eu achei que era alguma coisa que eu fiz de errado no momento. Beleza. Depois você me fala se deu conta aí o reinício. Então, fiz esse círculo. Estou fechando. Saí do meu desenho, então quer dizer que eu tenho esse círculo. Agora, eu vou desenhar o caminho, já que é um caminho de 90 graus. Vou vir aqui no meu plano frontal e vou abrir um esboço no plano frontal. Dei o Ctrl 8 aqui para fizesse ficar normal. Agora eu vou desenhar o caminho com a reta. Vou pegar bem aqui no centro. Tirei um pouquinho o zoom e vou colocar uma medida. Vou colocar uma medida aqui qualquer e depois para o lado que eu quiser. Outra medida qualquer. Agora eu vou editar essas medidas. Aqui eu vou colocar 150 e aqui também eu vou colocar 150. Agora que eu tenho essas duas linhas aqui, vocês veem que eu não tenho nenhum adoçamento, não tenho nenhum raio aqui entre as duas. Para que eu consiga fazer um filete, então, entre as duas, eu vou utilizar essa função aqui, na minha aba de desenho, filete de esboço. Eu vou ter que selecionar o que eu quero fazer o filete, então eu quero ser desse elemento de linha e desse elemento de linha. Aqui e aqui. Apareceu já um filete. O valor dele eu vou alterar por aqui. Eu posso colocar algum valor, por exemplo, o valor do raio, se eu quiser. Se eu colocar o valor do raio, fica nesse valor aqui. Então, dou um OK. Fiz esse desenho. Ainda não saí do esboço, né? Mas eu consigo girar ele ainda. Dei um OK. Saí do esboço. Isso aqui é o meu desenho. Agora eu vou utilizar um recurso nele. Eu vou pegar aqui na aba de recursos. Deixa eu ver se tem... Beleza. Agora que eu vi para ir mais devagar. É que não faz barulho a hora que vocês mandam mensagem. Eu peço que vocês tiverem qualquer coisa, qualquer comentário, tentem falar no microfone, que aí eu escuto, né? Eu me perdi depois do círculo já. Beleza, vamos lá, eu excluo aqui e faço de novo. Eu fiz o círculo está aqui. Agora a gente vai vir num plano para desenhar qual que é o perfil que ele vai seguir. Então, para isso, eu vou pegar o plano frontal. Cliquei uma vez no plano frontal, vou vir aqui na aba de esboço e abrir o esboço. Apertei o Ctrl 8. Ok, então tem esse ponto. Eu vou pegar o elemento de linha. Vou vir aqui do ponto da minha origem. Subir com ele. Tanto faz o valor. Depois eu vou vir para ele com o lado 90 graus, tanto faz o valor também. Dou um ESC para sair
da linha para não ter que fechar. Agora eu vou clicar neles uma vez e vou editar o tamanho. Então, num eu vou colocar 150, no outro eu também vou colocar o 150. Depois disso, vou aqui na minha opção filete de esboço. Essa opção, a gente vai marcar as duas linhas que a gente vai fazer esse filete, que é essa linha e essa linha, com o valor de 50. Então, modifiquem o valor aqui de 50. Vinícius, Pode. tem como mostrar de novo onde que é esse filete? Essa opção, deixa eu mostrar aqui. Essa opção aqui. Ok. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é elemento de linha, isso aqui é o elemento de círculo, dá para fazer círculo de diversas formas. Isso aqui é o elemento de spline, para você fazer aquele elemento curvado, uma linha curvada. Isso aqui é retângulo, isso aqui é arco, isso aqui é elipse, isso aqui é para você fazer letras, arte com letras. Isso aqui eu nunca utilizei, mas para a gente fazer... Peraí. Vou ver qual que é o nome dela. Ranhura. Através de uma ranhura, a gente abre um comprimento circular. Pode ser reta ou pode ser de arco. Esse aqui é um polígono. Isso aqui já é o filete. Dá para fazer um filete com raio, um filete de chanfro. Qualquer um dos dois. Aqui eu vou dar um OK para fazer os 50. E vou sair do esboço. Vou dar um OK e saio do meu esboço. Então tem esse desenho. Vou utilizar dele para a gente pegar um recurso. A gente vai na aba de recurso. E da aba de recurso, a gente pega aqui o ressalto base varrido. Essa opção. Ô, Vinícius, Sim. eu não sei o que eu aprontei aqui, eu acho que eu pulei uma parte aqui porque demorou a entrar. Não ficou, tipo, meio que ficou o círculo, tipo, mas não ficou desse jeito aí seu, tipo, o círculo não ficou por baixo aí, sabe? Onde que ele ficou? Ele ficou aqui em cima? Isso. Entendi. Provavelmente é que você fez o desenho da parte de baixo ao invés de ser da parte de cima. É como se eu tivesse vindo aqui nesse desenho e feito o seguinte. Se eu tivesse começado, ao invés da origem, você começa ele da origem. Você começou ele aqui de baixo, por exemplo. Acho que foi isso que você fez. Aí, como que você faz para resolver isso? Primeiro, você vai ter que editar aí o seu problema novamente. É melhor você fazer de novo. Mas se por um acaso, eu desenhei isso aqui e não está na minha origem, está em outro lugar. Se eu tivesse desenhado esse meu círculo em outro lugar, eu teria que fazer uma conversão de entidade para fazer ele funcionar. Eu vou mostrar isso aqui na prática daqui a pouquinho. Deixa eu fazer outro desenho aqui e eu mostro isso para vocês. Se eu quisesse fazer desse jeito. Então, vou vir aqui no plano superior, vou fazer um esboço de um outro círculo, só que não vai ser centrado, vai ser um círculo em outro ponto. Então, aqui, esse aqui eu fiz um círculo, beleza. Tá aqui o meu círculo. Agora, eu tenho que fazer essa mesma reta aqui, só que nesse ponto, a partir do centro. Então, a gente vai lá de novo no plano frontal, abre um esboço. Então, tá aqui, ó. Ele não está no centro. Como que a gente faz? A gente tem que começar do centro dele. Se aparecer esse pontinho laranja aqui,
quer dizer que você tem uma linha no centro. Aí você já pode traçar a partir dela. Se não aparecer, o que você vai fazer? Clica uma vez nisso e vem aqui em converter entidade. Converter entidade, agora isso aqui faz parte do seu desenho. Aí você vem aqui no centro, vai aparecer, aí você faz o seu desenho. Depois, lembra de excluir essa linha, que não vai ser mais necessário. Então, vocês vejam que vai ficar desse tipo aqui. Vou excluir isso, porque não precisava. Agora sim, vamos lá. Recurso, ressalto base varrido. Vou escolher qual que é, inicialmente, o meu perfil e depois qual que é o caminho. Então, o perfil é um perfil circular, o caminho é esse aqui. Poderia fazer diversos desenhos, né, com isso, inclusive um desenho 3D. Então, eu vou utilizar essa opção aqui de recurso fino com, deixa eu ver, 5 milímetros. 5 milímetros para dentro. Então, você clica aqui nessa setinha que ele vai para dentro. Então, beleza, temos isso aqui. Agora, a gente vai fazer as nossas flanges. Fazendo uma flange, como que eu vou fazer? Eu posso desenhar não só nesses planos aqui, ó. Esses planos é os planos mais típicos de desenho, onde que a gente começa. Mas só que, se a gente tiver qualquer plano em alguma peça, eu consigo desenhar nele. Então, para isso, eu vou desenhar nesse plano que foi formado nessa extremidade e nesse plano que foi formado nessa extremidade aqui. Qualquer plano em alguma peça é um local para a gente conseguir desenhar. Então, eu vou escolher isso, dou o meu Ctrl 8 e vou na parte de esboço. Abri um esboço. Selecionei essa face e abri um esboço. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma flange. Lembrando que minha flange, ela tem que ser, não pode ser cheia, né? Não pode tampar aqui a parte de dentro. Para isso, então, a gente pega um círculo até essa parte exterior. Se não aparecer para você, o que você pode fazer? Simplesmente selecionar esse círculo e apertar aquele converter entidade. E depois disso, eu vou fazer um círculo maior, que é a nossa flange. Com valor 75 de raio. Essa aqui, ó, nossa flange. Só que ainda não acabou. Eu tenho que fazer o furo, os furos que eu vou utilizar para colocar os parafusos. Como que eu vou fazer isso? O meu furo tem que ser bem na linha média aqui. Meu furo na linha média, como que eu posso utilizar? Eu vou traçar uma linha desse ponto superior, peraí, deixa eu dar um zoom, desse ponto superior aqui até essa outra circunferência. Então, tracei essa linha. A partir disso, eu posso abrir um desenho aqui do meio. Então, eu pego a circunferência, vou abrir uma circunferência aqui do meio, com um valor de 5 de diâmetro. O raio, desculpa. Dou um OK. Isso aqui, vou apagar, não preciso mais. Mas vocês viram que eu fiz um furo. Não costuma ter só um parafuso na sua flange. Costuma ter vários. Como que a gente vai fazer isso? Fazer um por um é mais complexo. A gente pode utilizar o elemento de padrão circular. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui e vou utilizar essa opção. Aqui, ó, vou clicar nessa setinha no padrão circular. Vim aqui, padrão esboço circular. A gente seleciona qual que é o raio. Então, aqui, ó,
A gente tem como selecionar qual que é o raio. Aqui eu estava mudando, era o ângulo, né? O raio dá para a gente mudar a partir disso aqui. Olha aqui, ó, um raio de 50, não deu. Raio de 75, também não deu. Então, a gente tem que ir variando esses valores aqui até achar o nosso. Como que a gente conserta isso? Se eu quiser um negócio perfeito através disso aqui, o que eu vou ter que fazer? Ao invés de utilizar ali através do nosso ângulo, eu vou abrir uma circunferência até o centro dessa minha circunferência. Vou excluir isso. Aqui, essa é a minha circunferência. Vou lá, padrão de esboço circular. Novamente. Aí. Algo de errado não deu certo. Então, professor? Sim? É só você deletar esse ponto 1 e selecionar o ponto lá no meio do círculo, que eu acho que vai. Ali em parâmetros está selecionado em azulzinho, tá vendo? Lá do cantinho. É só você deletar ele e selecionar o. Ah, faz sentido. Aí, o centro do círculo, né? Então, beleza. Aqui, ó, ponto 1. Vou selecionar o ponto. Vamos ver. Você selecionou, foi o centro? Só você tem que deletar ele primeiro, né? Aquele chat. Espera aí, só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Só deixa eu responder aqui rapidinho. Aqui, gente, eu voltei. Só resolver um negocinho aqui. Apareceu aqui, ó. Então, foi isso mesmo. Você tinha que selecionar esse ponto central para dar certo. Nesse ponto. E aqui a gente coloca a quantidade de furos que a gente quer. Então, 6 furos, 7, 8, 9, 10. Então, tudo isso aqui a gente faz essa diferença. Dá para a gente modificar também o espaçamento. Se você não quiser um espaçamento igual, dá para colocar. Mas, no caso, eu quero um espaçamento igual. E fiz esse furo. Vou excluir o que não me precisa mais, que é esse círculo aqui do centro. Então, beleza. O que eu não preciso não está aqui mais. Saio do meu esboço. Está aqui o meu desenho. Aqui o meu desenho, a gente vai utilizar o recurso de ressalto base extrudado, que eu vou inverter o lado para aumentar. 10 milímetros vai ser a espessura da minha flange. Se eu quiser clicar aqui nessa seta, vai para o outro lado também. Vou dar um OK. Fizemos a primeira flange. Na segunda flange é mais simples, porque a única coisa que eu preciso fazer é da gente copiar isso aqui e colocar aqui. Fica simples. Como? Eu vou achar o esboço que eu fiz isso, que no caso foi esse ressalto de extrusão aqui do lado, na minha arvorezinha. Tem esse esboço 4 aqui, esse esboço 6 que eu fiz no caso. Então, clico uma vez no esboço, editar esboço. Foi exatamente o que a gente fez. O que eu vou fazer é selecionar tudo. Selecionei tudo, Ctrl+C. Copiei.
sair daqui, não preciso mais. Agora a gente vai vir nessa outra face, selecionar ela e abrir um esboço. Então, abrir o esboço. Nessa outra face, vou dar um Ctrl V. Vejam que ele veio aqui para outra direção, está longe, né? Mas a gente consegue resolver isso muito fácil. A gente vai colocar isso aqui na origem. Para isso, eu seleciono tudo desse meu desenho e vou vir aqui na minha opção de mover entidades. Clico aqui uma vez. Qual o ponto que a gente vai mover? É o ponto do meio. O ponto do meio aqui eu clico uma vez e vou colocar ele lá na minha origem. Então, eu fico com esse desenho. Saio aqui do meu esboço e vou utilizar o recurso de ressalto base extrudado. Só que para direção inversa. Dou um OK. Isso aqui é nossa flange, nossa conexão de 90 graus flangeada. Salvo ela no meu formato, né, SolidPart, para que eu consiga trabalhar com ela no futuro. Agora, vou mostrar para vocês como que a gente faz uma montagem das flanges, de mais de uma flange junto. Na verdade, eu acho que eu vou deixar isso para nossa aula de quarta-feira, porque não vai dar tempo. Eu vou fazer um outro desenho aqui para vocês verem outro modelo de flange. Uma flange um pouquinho mais complexa. Eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido, porque o processo é em si o mesmo. A única coisa que muda é um tipo de desenho do nosso caminho. Então, vou vir aqui novamente no meu plano superior. Vou fazer um esboço de uma circunferência. Qualquer valor. Vou colocar aqui 70. Mas podia ser qualquer valor. E agora, o que é o diferente? Eu vou sair desse esboço e vou criar um esboço 3D. Então, eu vou aqui na minha opção, nessa setinha que tem embaixo do esboço, e vou criar um esboço 3D. Agora eu posso desenhar em todos os planos. Para desenhar em todos os planos, então eu vou pegar aqui meu elemento de linha. Vejam que, dependendo de como eu giro a minha peça, eu vou para um plano diferente. Isso vocês vão conseguir visualizar apenas se vocês trabalharem com isso, fizerem isso aqui na prática. Então, eu subi para um lado, depois eu fui para outro, que mudei a minha direção do meu eixo. Tenho uma angulação aqui agora. Eu posso escolher algum outro eixo para desenhar. Vou para cima, para o lado. Então, temos diversas opções aqui para fazer. Eu fiz um desenho diverso. E posso continuar o meu desenho depois? Posso também. Então, se eu desenhar aqui na minha linha e ir fazendo outras coisas, também consigo. Então, vejam que eu fiz um desenho mais complexo dessa minha tubulação, através do esboço 3D. Você só vai conseguir fazer isso se treinar. Não dá para eu explicar assim, teoricamente, como é, que é muito mais simples você ver e girando a peça e achando o eixo que você quer, do que eu falar aqui. Então, temos esse caminho que eu vou adotar e vou utilizar os filetes nele. Dá para utilizar filete em 3D também. Então, seleciono isso com isso. Ok. Esse com esse. Tá bom. Esse com esse.
esse mais esse mais esse, esse, e por fim esses aqui. Então, tenho aqui o meu caminho, dou um OK. Vou pegar esse meu esboço e vou fazer aquele recurso. Vou fazer aquele meu recurso com esse caminho. Então, vou pegar isso aqui, ressalto base varrido. Nosso caminho é esse. Posso utilizar de recurso fino para que a gente possa fazer ele. Aí depois ele vai seguir esse caminho aqui. Provavelmente quer dar algum erro. Pode dar algum errinho, dependendo do valor que você coloca nesses raios. Talvez o valor de raio aqui não é aplicável. Se o valor de raio não for aplicável, ele vai dar um erro. Então, exatamente por isso. Por que que deu errado? Porque o valor de raio aqui deveria ser maior. Porque já que eu fiz um diâmetro maior aqui, isso aqui deveria ser maior. Dá para a gente consertar isso modificando o esboço desse nosso círculo, colocando um diâmetro um pouquinho menor. Pegando esse esboço, ressalto base varrido. Agora sim, vocês viram que foi o raio. O raio que você vai colocar aqui das curvas tem que ser, no mínimo, o valor do seu diâmetro. Se não for o valor do seu diâmetro, não dá certo. Então, fiz essa tubulação. Tem como a gente fazer também chassi. Uma coisa que a gente faz lá no Baja é um chassi tubular. E as conexões entre o chassi. O que que a gente faz? A gente desenha tudo em 3D. A gente desenha todo o nosso carro em 3D. E depois que ele está desenhado em 3D, a gente fala assim, todo esse perfil que foi desenhado, ele segue um padrão de tubo. E a partir desse padrão de tubo, a gente desenha, então, o que a gente precisa. Aqui eu fiz um desenho bem esquisito, né? Mas quando a gente vai trabalhar com isso, sai mais bonitinho. É o seguinte, como eu falei para a Juma, amanhã, a Juma, nossa primeira parte da aula vai ser a Juma explicando para a gente como é que faz essa flange em 90 graus. Depois eu ensino para vocês mais coisas. E em outras aulas, os outros alunos também vão ensinando a gente isso para a gente. Tá bom, Juma? A aula que vem você começa explicando para a gente como é que faz essa flange novamente. Que hora que sai o link da aula? Porque eu perdi lá na hora de você fazer esse trem aí. Não, sai amanhã de manhãzinha. Amanhã de manhãzinha tá lá para você ver em velocidade devagar, indo pausando. Dá para ver direitinho. É bem simples. Fechou então, nós senta. Tá bom. Gente, amanhã eu passo atividade para vocês relacionado com isso. Hoje não tem atividade, mas amanhã tem. Então, boa noite para vocês, um abraço. Até mais, até quarta-feira, que a gente tem nossa outra aula. Até mais, gente.